Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos no vídeo de número 80, 20º encontro, segunda parte do tema A Fé Vem pela Pregação. No vídeo passado, demos uma introdução ao capítulo da fé. A Jesus ressuscitado que se manifesta aos apóstolos, aos discípulos, cabe uma resposta. Essa resposta que nós damos ao ressuscitado, aquele que venceu o demônio, venceu a morte, voltou à vida para nos levar até a consumação da verdadeira vida, né? Nós temos que dar uma resposta. Cremos que Ele é aquele que o Pai enviou. Então, a Ele nós entregamos a nossa vida. Que tipo de fé é exigida de nós que somos cristãos, batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Que o Espírito Santo nos instrua. Vamos pedir essa graça. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Destaquei 2 versículos do Novo Testamento, entre inúmeros, principalmente das cartas apostólicas, né? E das cartas de São Paulo, do Apocalipse, que fala sobre a importância da fé. Na carta aos Hebreus, o autor diz que sem a fé é impossível agradarmos a Deus. Eu vou destacar apenas 2 versículos para introduzir o nosso assunto. Vamos à primeira carta de São João, capítulo 5. No versículo 5, São Paulo faz uma pergunta. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Crer que Jesus é o Filho de Deus e fazer disso a plenitude da nossa vida, o fundamento da nossa vida cristã, já é garantia de vencermos as forças infernais do mundo. Anterior a esse versículo, o mesmo apóstolo diz que a fé que vence é a fé que vence o mundo, né? No versículo 20 e no versículo 21, o apóstolo ainda escreve: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência, isto é, capacidade para entender, e para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, porque fomos batizados, mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós estamos no verdadeiro quando estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este, Jesus Cristo, é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Não tem outro jeito, gente, de nós nos livrarmos das propostas do mundo. O mundo só nos propõe ídolos. Não tem jeito de fugirmos das propostas do mundo, de nos defendermos das propostas do mundo, senão reafirmando a nossa fé em Jesus. Nós sabemos, pela primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem
ao conhecimento da verdade. Porém, o Espírito diz claramente, escreve o apóstolo Paulo um pouquinho mais para frente nessa mesma primeira carta a Timóteo, agora no capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé e se apegarão a embusteiros e a doutrinas diabólicas, deixando-se iludir por pessoas falsas e mentirosas, com a consciência marcada por ferro em brasa. Isto é uma expressão técnica, né, que significa por uma consciência anestesiada, né, uma consciência adormecida, uma consciência que já não reage mais, só reage aos impulsos daquilo que o mundo propõe. Então nós estamos falando de duas dimensões da fé, queridos. A fé prática, que vem desde o Antigo Testamento, exemplos que nós temos maravilhosos. Em Noé, por exemplo, quando Deus fala para Noé, ordena a Noé, eu vou mandar o dilúvio ao mundo e você vai construir uma arca, assim. Todo mundo conhece a história de Noé. E Noé, quando começou, obedecendo a Deus, né, começou a fazer aquilo que Deus mandara fazer, contra toda evidência de chuva, contra toda evidência daquilo que Deus tinha dito. E pior, com a ironia dos seus contemporâneos, dos seus parentes, dos seus filhos, né, da sua esposa, ele contra todos, taxado de louco, de desvairado, de maluco, pôs mão às obras. E o resto a gente conhece da história de Noé. Não é a história da carochinha, não. Bem, depois vamos mais para frente um pouquinho e damos de cara com o nosso pai Abraão. Abraão, deixa a tua terra, vai para onde eu te mostrar. E Abraão partiu, sem saber o trajeto. Partiu, guiado por aquela palavra que despertou nele uma confiança inabalável. E Abraão se pôs a caminho. Chegamos à epístola de São Paulo, uma das epístolas em que ele diz que Abraão é o nosso pai na fé, nosso modelo na fé. Moisés. Chegamos em Moisés. Imagine, aquele povo que seguia Moisés, fugindo do exército do faraó, dão de cara com o mar. E Deus fala, pega a sua vara, bate na água e você vai ver o que vai acontecer. E Moisés, sem saber o que ia acontecer, fez o que Deus mandou. O resto nós já sabemos. Então nós estamos diante de exemplos maravilhosos dos nossos antepassados na fé. No Novo Testamento, o ponto alto da fé se realiza na Virgem Maria, Nossa Senhora, o sim que ela deu a Deus, né? E, diante de tantos mistérios que cercavam a gravidez, né? A encarnação do Verbo, a gravidez, o nascimento do menino, depois todas as provações que a Sagrada Família viveu, por duas vezes, né? O Evangelho registra uma coisa linda de Nossa Senhora. Ela guardava essas coisas, esses fatos, meditando-os no seu coração. Nunca se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Esta fé prática, né? Contra toda evidência, continuar crendo. Eu trouxe para vocês o exemplo de um santo que foi lembrado no dia 7 de janeiro, São Raimundo de Penhaforte. Eu vou ler para vocês um fato acontecido na sua vida.
São Raimundo de Penafort é um dos mais esplendorosos exemplos de confirmação das palavras de Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. O rei Jaime de Aragão era senhor da ilha de Maiorca, localizada no mar Mediterrâneo, a 360 quilômetros de Barcelona. Numa de suas viagens a essa ilha, o rei convidou para acompanhá-lo o frei Raimundo, que na época exercia as funções de capelão da corte. Durante o percurso, o monarca, cujo procedimento moral muito deixava a desejar, tentou forçar a consciência do santo, exigindo que ele, complacentemente, fizesse vistas grossas a esse seu mau proceder. O homem de Deus resistiu com vigor, chegando a ponto de pedir licença para descer do navio, imagine, em pleno mar, e retornar a Barcelona. O rei negou a autorização para essa loucura, que para o santo, entretanto, parecia coisa simples, uma vez que Jesus veio até seus discípulos caminhando sobre as águas do mar. Aliás, a figura do encontro que nós estamos agora desenvolvendo é Pedro se afundando no mar por falta de fé. Confiante em Deus, Raimundo respondeu ao monarca: um rei da terra me fecha a passagem, mas o rei do céu há de me abrir caminho melhor. Ou por outra, ele próprio é meu caminho. O rei, à negativa de autorização, acrescentou uma ameaça de pena de morte caso o santo tentasse fugir. E ao desembarcar na ilha, Frei Raimundo notou que uma escolta armada havia sido incumbida de guardá-lo para impedir a sua fuga. Após, com sua acolhedora bondade, conquistar a confiança dos guardas, manifestou-lhes o desejo de rezar andando pela praia. Eles consentiram. Afinal, pensavam, o que poderia fazer esse bom frade desarmado para escapar da nossa vigilância? Tal raciocínio, inteiramente válido para outros homens, revelou-se ilusório para o indomável santo. Sob o olhar estupefato dos soldados, ele estendeu seu escapulário de lã sobre as águas do mar e nele embarcou. E após agasalhar-se com parte de seu manto, içou a outra ponta ao seu bastão, constituindo uma vela. O resto foi só invocar o santo nome de Maria, a Senhora dos Ventos, de quem era fiel devoto. Um sopro suave, mas veloz, impulsionou o veleiro de Deus, e em menos de 6 horas ele chegava ao porto de Barcelona, vencendo milagrosamente a distância de 360 quilômetros que separam a ilha de Maiorca dessa cidade espanhola. Era alta madrugada, quando chegou a seu convento, onde a grande porta abriu-se por si mesma, como braços maternos a acolher um filho que há tempos não a transpunha. Ele se dirigiu à sua cela conventual, onde até as paredes pareciam exultar de alegria. Ao amanhecer, com a despretensão característica dos santos,
Ele foi tomar a bênção do superior e comunicar que sua missão na corte real estava cumprida. Do portentoso milagre, só muito depois, os irmãos tomaram conhecimento e por outras vias. E o rei, como reagiu? Caindo em si, ante essa manifestação de um poder sem comparação maior que o seu, passou a seguir fielmente as advertências do Frei Raimundo, tanto no que dizia respeito à direção de sua consciência, quanto no que concernia ao governo do reino. Recolhido no convento de Barcelona, São Raimundo de Penhaforte cuidou de preparar-se para a sua última viagem. Esse tipo de fé é um lado da medalha. E existe aquela fé na sã doutrina ensinada e transmitida pela Santa Igreja. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e deem a sua resposta de aderência a Jesus Cristo e à sua Igreja. Exorto a que vocês continuem fiéis no para casa proposto pelo nosso livro Itinerário Querigmático. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.